Estamos iniciando a nossa Semana Santa, E aqui, na leitura do profeta Isaías, apresenta, um profeta anônimo que é chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. Apesar dos sofrimentos e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou com a santa teimosia, fidelidade, os projetos de Deus. Então, quando aconteceu a morte de Jesus, do modo como aconteceu, muitas pessoas esperavam a vinda do Messias, como um rei poderoso, e assim muitos acabaram se decepcionando com o modo como Jesus realizou a sua missão. E aí começaram a procurar nos textos antigos, nas antigas profecias, para ver se tinha algo que dizia respeito a este acontecimento. E aí, procurando no profeta Isaías, eles encontraram esse personagem, o servo do Senhor, o servo sofredor, alguém que assume para si as dores do povo e mesmo sendo perseguido, ele permanece fiel e vai até o fim na sua missão. Então eles encontraram nesse servo sofredor esta imagem antecipada de tudo o que aconteceria com Jesus. Então a gente observa também nessa experiência do seguimento da palavra de Deus, da fidelidade, que o próprio Jesus experimenta também, e muitos de nós experimentamos uma espécie de silêncio de Deus, como diz o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? Então nós também passamos por essa experiência, e Jesus, assumindo a nossa humanidade, Ele também passa por essa experiência, mas nós sabemos que quando nós permanecemos fiéis, mesmo nesses momentos de adversidade, Deus, Ele vai nos confortando, Ele vai nos consolando e Ele prepara para nós algo maravilhoso. Então é importante sermos capazes de resistir nos momentos de adversidade. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses desta humildade de Deus, Esta comunidade dos filipenses era uma comunidade de bom coração, mas não muito humilde, não muito desapegada dos bens materiais. E o apóstolo Paulo vem ensinando a eles e também a cada um de nós o modo como Deus agiu em Jesus Cristo. Sendo de condição divina, não fez conta da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se, assumindo a nossa condição, a condição de escravos, que éramos do pecado. Então Jesus assume a nossa condição menos o pecado, e assim Ele resiste até o fim, e assim Ele nos traz a salvação. Então o Evangelho de hoje também mostra esta realidade, a narrativa da paixão e morte do Senhor Jesus são dois únicos momentos em que nós contemplamos e meditamos este trecho do Evangelho, hoje e na Sexta-feira Santa. Então aqui nós podemos contemplar com detalhes esta experiência da humildade de Deus. Quando alguém nos perguntar se Deus de fato nos ama, basta contemplar este texto da Sagrada Escritura e nós perceberemos com toda clareza o que Deus foi capaz de fazer para nos resgatar. Então aqui nesse Evangelho eu gostaria de destacar alguns pontos, são muitos pontos, mas alguns pontos essenciais para a nossa salvação. Então vocês vejam aqui, por esse relato da própria esposa de Pilatos, que ela reconhece a bondade de Jesus, diz ao seu marido, não te envolvas com esse justo,
porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Então, essa sensibilidade para com as coisas de Deus, para com a justiça e a injustiça, para com a verdade e a mentira, o bem e o mal, é muito importante que nós preservemos isso. É muito triste quando uma pessoa vai perdendo esta sensibilidade. O próprio Pilatos reconheceu a grande injustiça que Jesus estava que Jesus estava passando, né? Mas ele não quis ir até as últimas consequências. Mas é importante esta sensibilidade. Mas não podemos depois lavar as mãos diante dos problemas, mas nós devemos assumir as consequências da verdade. Então temos que ter essa capacidade de nos inquietarmos com as injustiças do mundo, mas também com as nossas próprias injustiças, com os males que nós cometemos. E a partir desta sensibilidade, o arrependimento, o pedir perdão, perdoar e, enfim, sermos agraciados pelo dom da salvação. Então este é o caminho que todos nós devemos percorrer. Então a gente observa, né, que para um cristão, que como nós todos somos pecadores, uma coisa é sermos pecadores, outra coisa é nós aderirmos ao pecado. E quantas pessoas que não se envergonham mais dos seus pecados? Nós devemos chorar os nossos pecados, nos envergonharmos dele. E assim, Deus, na sua misericórdia, vem em socorro da nossa fraqueza. Mas é muito triste quando uma pessoa ou qualquer um de nós não apenas não reconhecemos os nossos pecados, não nos arrependemos, mas nós podemos chegar a esse ponto de defender o pecado e ser capaz de propagar isso, né, sem nenhum constrangimento. Então nós temos experimentado, infelizmente, muito essa realidade. Vejam no carnaval do ano passado, também esse ano, quantas pessoas que abertamente escarneceram de Jesus. E pior que isso, né? Carnaval do Rio de Janeiro, exaltaram o inimigo de Deus e o nosso inimigo. E muitas pessoas estão percebendo nesses sinais, né, aqueles que têm sensibilidade e temor de Deus, um momento de nós colocarmos a mão na nossa consciência e voltarmos para o Senhor. Para muitos, né, que não acolhem o chamado de Deus, os sinais vão continuar, né, ainda piores, mas muitas pessoas estão se voltando para o Senhor. Então os sinais que acontecem no mundo, nós devemos acolher, e que nós tenhamos a graça de não nos tornarmos pessoas insensíveis e pessoas que são capazes de zombar não somente dos irmãos, mas do próprio Deus, do Santo dos Santos. Então vamos olhar para esse Evangelho e vamos observar em quais desses personagens nós nos encaixamos melhor. Temos aí os sumos sacerdotes e anciãos que, conhecendo a palavra de Deus, não reconheceram Jesus como Deus. Então não basta o conhecimento intelectual da palavra. Essa palavra, esse conhecimento tem que passar da mente para o coração e para as mãos, para a ação em favor dos irmãos. Temos também Pôncio Pilatos, que reconheceu a injustiça, mas lavou as suas mãos, não quis se envolver. Barrabás também, que foi libertado por Jesus, e lembra também muitas pessoas que foram libertadas por Jesus, tiveram livramentos e depois continuaram como antes, não se arrependeram. A mulher de Pilatos, que reconheceu a injustiça e também procurou de alguma maneira interceder para que a injustiça não acontecesse. Povo, né, que pediu ora a exaltação de Jesus, ora a crucifixão, são pessoas
que representam também o perigo de sermos manipulados, né? E agirmos em favor de pessoas inescrupulosas. E também os soldados, que representam todos aqueles que zombam do nome de Deus, que escarnecem o nome de Deus. E depois, Simão Cirineu, que é o grande modelo para todos nós. Pessoas que veem Jesus e ajudam ele a carregar a sua cruz. Então nós todos somos chamados a sermos Simão Cirineus. E a gente observa quantas pessoas na igreja que já vivem como Simão Cirineu, ajudando a cuidar dos irmãos. E de modo especial nesta campanha da fraternidade, que encerramos hoje, mas é claro, nós temos que continuar vivendo durante todo o ano, com o tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, e o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então vejam a obra da igreja já há muito tempo, quantas coisas, né, a igreja já fez e continua fazendo pelo mundo, né? Quantos hospitais, escolas, né, orfanatos, casas de cuidado com os idosos, também, né, com os dependentes químicos. Então a igreja, ela precisa continuar sendo samaritana. E de modo especial nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo de crise, é uma oportunidade de nós conhecermos quem somos nós, né? Observe o que está acontecendo no mundo por conta desta pandemia, né? Esses dias mesmo, via na televisão países mais ricos que foram lá e ofereceram mais dinheiro e acabaram pegando, né, as máscaras, os produtos de cuidados com a saúde de outros povos que já estavam lá com as suas encomendas. Quanta gente aí aumentando o preço do álcool gel. Esta semana fiquei sabendo de uma pessoa aqui na paróquia, né, que estava ajudando uma pessoa em dificuldades, juntaram um grupo aí, e aí foram comprar gás para a pessoa, preço altíssimo. Então vejam, né, pessoas que ao invés de serem bons samaritanos, acabam tirando proveito do sofrimento dos outros. Mas tantos outros, né, como a nossa diocese, que a partir de amanhã, todas as paróquias, né, estaremos recolhendo alimentos donativos para ajudar os irmãos mais necessitados. Então, até vencermos esta crise, nós vamos precisar fazer o uso da nossa fé e também da nossa caridade, né? Continuar acontecendo o milagre da partilha. Então, as nossas paróquias, de modo especial aqui na Santa Cecília, das 8 ao meio-dia, nós estaremos aí recebendo os donativos para os nossos irmãos. E quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, sejamos bons samaritanos, bons Simão Cirineus, e assim é que nós vamos tomando posse da salvação que Deus tem preparado para cada um de nós. Jesus, no momento da crise, na cruz, ele revelou todo o seu amor por nós, dando a sua vida e também através do seu lado aberto, jorrou para nós os sacramentos e nasceu a igreja. Que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus e vamos continuar cuidando uns dos outros. E esta é a melhor forma de nós vencermos qualquer desafio na nossa vida, qualquer pandemia, qualquer sofrimento. Amém.